as consequências concretas dessa hegemonia política e ideológica do agronegócio tem sido a queda sistemática da produção de alimentos básicos destinados ao consumo doméstico. Está nas estatísticas. Quer dizer, embora a reversão desse quadro não seja resolvida de um ano para o outro, seria necessário, isso que a gente está chamando de medida emergencial de caráter estruturante. Seria preciso, desde já, tomar medidas nesse sentido para aumentar a produção de alimentos in natura ou minimamente processados, como orienta o Guia Alimentar da População Brasileira. Quer dizer, a crítica agroecológica, ela parte exatamente dessa visão ampla, sistêmica, que aborda o conjunto do sistema agroalimentar, desde a produção até o consumo. Nós não estamos falando só de produção, porque, eu já vou dizer por quê, quer dizer, ela se orienta, a agroecologia, a entender o funcionamento de todo o encadeamento que vai da produção até o consumo. Quer dizer, a gente pode dizer assim, 3 focos centrais dessa crítica: das políticas agrícolas, as políticas agrárias e as políticas de abastecimento. Quer dizer, as políticas agrícolas, elas foram orientadas já desde a década de 90, quer dizer, desde sempre. Mas é curioso que o reconhecimento da agricultura familiar, ela coincide exatamente com esse período. Quer dizer, a agricultura familiar foi reconhecida, inclusive em lei, temos uma lei da agricultura familiar, e o primeiro programa que surge, o PRONAF, Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, ele começa aí exatamente em 96. Qual é a contradição? Quer dizer que parte importante, e essa parte importante do nosso drama estrutural, é que as terras trabalhadas pela agricultura familiar, sabidamente, a maior responsável histórica pela produção de alimentos para o consumo doméstico, elas foram sendo convertidas para a produção de commodities. Né? Quer dizer, o próprio crédito foi o crédito estimulador da reconversão dessas áreas, onde antes se produzia alimento, hoje nós vemos uma parcela importante da agricultura. Então, a gente vai vendo que, ano após ano, há uma queda das áreas de produção de alimentos. Né? E uma expansão desmedida das monoculturas de soja, de milho, de cana-de-açúcar, café e dos criatórios, né? Seja os confinados, seja o criatório extensivo. Quer dizer, então, a principal política para a agricultura familiar, em termos orçamentários, que é o PRONAF, orienta a porcentagem assim, superior a 80% do volume total de crédito concedido para a produção de commodities, soja e milho à frente. Né? Na safra passada, somente os recursos investidos a fundo perdido pelo Estado para equalizar juros foi da casa de 9 bilhões de reais. Isso significa que recursos escassos, em tempo da alegada crise fiscal, estão sendo utilizados para subsidiar o uso predatório dos meios de produção e o investimento, a canalização da força de trabalho da agricultura familiar para alavancar as cadeias do agronegócio e não para alimentar a população brasileira. Quer dizer, a agricultura familiar ela é reconhecida, mas ela é empurrada como elo subordinado do agronegócio, quer dizer, uma parcela enorme. Né? Estão os grandes beneficiários do programa, que se chama Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, não é a própria agricultura familiar, e menos ainda os consumidores. É o sistema financeiro, as corporações fornecedoras de insumos, de máquinas, de equipamento. Ou seja, quem controla e determina as regras de intermediação entre quem produz e quem consome os alimentos. Quer dizer, em bom português, é o mercado, né? Essa entidade mítica, inviolável, inquestionável, que se posiciona como Deus ex machina acima do bem e do mal.